Fala pessoal, tudo bem? Seguindo aqui para mais um vídeo sobre o cenário macroeconômico da semana, né? Normalmente esses vídeos vão ser gravados na quinta-feira, mas devido à importância dessa semana, eu resolvi adiantar aí para terça-feira. Então, eu fiz aqui algumas anotações, né? Mas o mais importante é a gente passar pelo calendário e entender os indicadores da semana. Então, eu vou colocar aqui no calendário econômico. Essa semana, né, ela está carregada de eventos que podem mexer muito com a volatilidade do mercado, né? E o interessante é que deve mexer com essa volatilidade, mas sem uma direção definida. Então vamos lá para terça-feira, né? Terça-feira às 10h30 a gente tem o discurso de Donald Trump. Então a gente sabe que qualquer discurso do Trump é um incógnita, né? Qualquer fala sobre tarifa, sobre o Fed ou sobre uma mudança na política econômica pode gerar aí um ruído no curto prazo, né? Então, o mercado, principalmente o mercado cripto, ele segue muito sensível à retórica, né, do Donald Trump. E principalmente se voltar aquela pressão de Trump sobre a taxa de juros, né? Lembrando que ele acredita que a taxa de juros deveria estar menor e ele continua colocando pressão principalmente em cima do Fed para diminuir essa taxa de juros, né? Diminuição que a gente pode ter ou não na quarta-feira. Então vamos lá, na quarta a gente tem também confiança do consumidor, que é interessante para a gente medir o pulso, né, da economia real, mas o mais importante aí são os indicadores, né, a agenda de quarta. Então, quarta-feira nós temos mais um discurso de Donald Trump, né, ele muito polêmico aí em seus discursos, eu acabei de falar. É, mas mais importante são, primeiro, a taxa-alvo, né? Então, é um consenso do mercado, a projeção do mercado é que essa taxa se mantenha aí em 3,75. E mais importante, ou tão importante quanto a definição da taxa, é a declaração do FONC, né? O FONC, que é um órgão colegiado, e a gente sempre observa, né, o tom e o que está sendo falado pelo FONC, né? Porque eles dão uma direção para o mercado dessa trajetória de juros, o que eles estão entendendo em relação à inflação, ou seja, qual que é a interpretação do Fed, né, desse órgão colegiado do FONC, em relação a todos esses indicadores econômicos. Aí, dependendo do tom e do que é falado, a gente consegue ter uma posição mais clara em relação dos rumos da economia e, como consequência, dos ativos de risco. Então, a gente tem o discurso do Trump, taxa-alvo, estoque de petróleo bruto não é tão relevante para a gente, declaração do FOMC, né, que é uma carta com tudo isso que eu já falei, e a coletiva de imprensa, né, que é efetivamente uma entrevista com o Jerome Powell, principalmente, em relação a essa declaração. Então, amanhã é o que a gente chama de super quarta, né, um dia para a gente acompanhar aí grudado nas telinhas aqui. E aí, na quinta-feira, nós temos os pedidos iniciais por seguro-desemprego, os pedidos iniciais de seguro-desemprego é um termômetro do trabalho, né? Então, a gente está naquele cenário de nem quente nem frio, né? Basicamente ali vindo dentro do esperado e tudo mais, sem nenhuma surpresa. Então, se continuar assim, a gente não deve ver nenhum aumento de volatilidade devido a esse indicador. E aí também a gente tem o balanço do Fed, né, aquela mesma coisa que eu falei na semana passada, em relação à liquidez, né? Então, qualquer mudança drástica na liquidez muda também essa dinâmica de mercado, né? E na sexta-feira a gente tem o IPP, que é a inflação
ao produtor. E, cara, é mais uma peça nesse quebra-cabeça inflacionário, né? Se tiver um dado fora do esperado e etc., pode ser que mude um pouquinho, quebre um pouquinho as expectativas que já estão sendo criadas e quantificadas, né? Então, é importante a gente acompanhar também se esse indicador vai vir em linha ou não com o esperado. E aí, mudando aqui um pouquinho, indo nos balanços, né, e resultados da semana, deixa eu clicar aqui, ver se dá uma carregada. Mas basicamente essa semana nós temos alguns resultados, né, algum que a gente chama de earnings importantes, né, que são em relação às big techs. Então, os earnings das big techs elas basicamente funcionam como um termômetro de risco. Então, caso venha dentro do esperado ou melhor do que o esperado, o mercado se anima. Se vier pior que o esperado, a gente vê uma piora nas expectativas para os mercados de risco, principalmente o mercado cripto, que é um mercado de tecnologia. Então, quarta-feira a gente tem Tesla, quinta-feira a gente tem Microsoft, desculpa, Microsoft também na quarta, Meta também na quarta, e quinta a gente tem Apple, né? Lembrando que os earnings da Apple são os earnings mais sensíveis, porque a Apple ela possui uma demanda global, né? Então a gente sabe que tem toda essa discussão entre China e AI, né? E a Apple ela se encaixa ali como uma ação, né? Uma empresa chave. Então, se os earnings vierem fracos, vierem contra o que está sendo esperado, pode contaminar ali o humor do mercado inteiro, principalmente levando para baixo o cripto e ações de tecnologia, né? Falado isso, alguns pontos de atenção que eu gostaria aqui de falar para vocês. Como eu disse, o FOMC, né? O discurso do Powell, principalmente, dia 30 também a gente tem uma grande destrava, né, de preço dos mercados, né, enfim, a gente tem um vencimento muito grande, né, de, de opções, principalmente de Bitcoin. A gente sabe que antes do vencimento, ali no dia do vencimento, essa volatilidade ela aumenta, porque a volatilidade, quanto mais vai chegando perto do vencimento, ela fica comprimida e quando você chega no vencimento é como se fosse uma mola que é solta, né? Então a gente costuma ver movimentos mais relevantes nesse dia. Então isso é alguma coisa que a gente tem que ficar de olho também. É, e basicamente é isso. A gente está vendo também uma situação em relação ao dólar, né, com toda uma dinâmica envolvendo o carry trade, o cash and carry, né, que é um trade que acontece entre Estados Unidos e Japão, né, o investidor ele toma dinheiro no Japão e empresta nos Estados Unidos, ganhando essa diferença de taxa. Então, tem acontecido um certo estresse ali em relação a esse trade, né? O que tem feito o dólar, né? O DXY, que é nada mais nada menos que a precificação do dólar frente outras uma cesta de outras moedas de outros países, a gente vem vindo o dólar se depreciando e o ouro subindo, né? É, é, então, enfim, vale a pena a gente acompanhar como essa dinâmica vai se desenrolar através da semana, mas por enquanto não costuma ser, não está sendo nenhuma situação crítica de estresse, né? Então, basicamente é isso. Semana bem agitada. E aí a gente vai falar mais no Instagram, principalmente nos stories, nos meus stories também pessoais, atualizando toda essa situação e esses indicadores econômicos no momento que eles forem saindo, né? Então, basicamente é isso, né? São 10 minutinhos, um vídeo curto aqui para vocês e qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tanto eu quanto o restante da nossa equipe, beleza? Um grande abraço.